Olá, esquisitos, tudo bem? No vídeo que eu fiz sobre Gakkou no Yuri, eu comentei sobre esse curta, e eu disse que ele me lembrava muito Midori Shoujo Tsubaki. Mas não é por acaso, ele foi feito pelo mesmo animador de Midori Shoujo Tsubaki, Hiroshi Harada, o cara que leu o mangá do Soihiro Maruo, e sozinho, durante 5 anos, fez uma animação que conseguiu ser banida no mundo inteiro, pelo fato da animação ter cenas gráficas de violência e abuso. Eu não sei porque nunca passou pela minha cabeça de que o cara é animador e diretor. Será que ele já fez outras coisas? E sim, ele já fez várias coisas e até hoje ele lança filme. E eu separei 2 curtas que eu vou comentar sobre eles hoje, e o principal é Death Lubali. O outro vai ser só apenas um complemento para o vídeo não ficar tão curto. Então, antes de mais nada, deixa o like e se inscreva no canal e vamos começar. Como é de se esperar, essas 2 obras também são bem violentas. Pra quem não sabe como é o filme de Midori Shoujo Tsubaki, esse filme se passa na Segunda Guerra Mundial. E após Midori perder seus pais, ela vai trabalhar em um circo dos horrores, onde ela é assediada, escravizada, abusada, mas ela era tipo a Branca de Neve. Ela tinha esperança de que um dia ela ia conseguir se livrar dessa situação e ser feliz para sempre. Então, o seu príncipe encantado aparece e promete tirá-la dessa situação. Mas no final, era tudo uma grande ilusão que ele criou. Ela viverá para sempre naquele circo, sofrendo todos os abusos que ela estava sofrendo antes, e a situação dela nunca vai mudar. The Death Lubali também se passa na Segunda Guerra Mundial, e conta a história de um menino que sofre bullying de todo mundo por causa dos seus dentes. Esse Japão é um lugar sujo, poluído e cheio de preconceito. O protagonista não tem nome, ele é apenas reconhecido como o garoto, então eu vou chamar ele de Lubali. Eu sei que eu tô pronunciando o nome errado, não é Lubali que fala, é Lullaby, mas Lullaby é o nome horrível, então eu tô chamando o título do filme e o garoto de Lubali. O pai do Lubali morreu bem cedo por conta de contaminação, então ele foi criado pela mãe, que é a Saksa Nobashi, RS, e foi dela que ele herdou esses dentes. Ela foi a única pessoa da vida dele que amou ele. Depois, ela acabou pegando a mesma doença que o pai dele. Então, ele foi morar com sua família, que eles eram bem distantes e colecionavam bonecas que sangravam. Eu acho que isso aí tem algum significado do porquê que as bonecas sangram, mas eu não consegui captar essa mensagem. Por eles serem muito distantes a ele, de não terem muito assunto e de não quererem ficar muito perto dele, ele cresceu sozinho. Mas tudo isso piora quando ele vai para a escola, onde todo mundo zomba dos dentes dele, e até os adultos zombam dele. Lá ele sofre um bullying pesado, onde ele é constantemente espancado por um grupo de crianças. Então chega o dia em que a mãe dele morreu, e ele foi levar flores para ela, mas no caminho aquelas crianças espancam ele. Mas dessa vez uma garota tenta ajudá-lo, mas ele já estava tão irritado que ele tentou abusar dela. Mas antes dele tentar, ela humilha ele falando que os seus dentes são feios. Após o funeral da mãe, os garotos zombam da aparência da mãe dele. Então, irritado, ele mata essas crianças. O curta mistura esses momentos da história dele com a história do fim da Guerra do Japão. Mas eu dei mais destaque pro Lubali do que para as cenas do fim da guerra, por causa que, o que é que eu vou falar? Ah, um avião decolou, ah, uma bomba explodiu tal cidade. Não tem muito o que comentar nessas cenas. Então, no final, uma bomba ataca onde o Lubali mora, e aparenta que nesse tempo todo, o Lubali vivia em Hiroshima ou em Nagasaki. Para dar uma contextualizada do que se passou na Segunda Guerra Mundial, que é o contexto em que Midori e Lubali viviam, eu vou contar algumas coisas que aconteceram. Eu não vou contar 100% das coisas, e se algum historiador ou estudante de história estiver vendo esse vídeo meu, me corrija se eu falei alguma besteira. Olhando como o Japão é hoje, nem parece que um dia ele fez parte do eixo. Naquela época, o Japão era liderado pelo Hirohito, e ele tinha ideias de expandir o domínio do Japão pela Ásia. Ele era um tirano. O exército japonês era agressivo, ele atacava muitos lugares. E o que eles fizeram com os prisioneiros que eles sequestravam era quase o mesmo nível de 120 dias de Sodoma. Fora das celas também existiam esses horrores. Estima-se que mais de 200 mil mulheres asiáticas foram obrigadas a se tornarem mulheres de conforto,
E a maioria dessas mulheres eram chinesas e coreanas, mas também existiam várias mulheres que foram sequestradas e obrigadas a se tornarem mulheres de conforto. O que eram mulheres de conforto? Após os soldados de guerra voltarem de uma missão em que matavam milhões de pessoas, eles tinham um desejo sádico de abusarem de alguém. Então essas mulheres novas eram obrigadas a saírem das suas casas para confortar esses soldados em bordéis. Então sim, apenas uma mulher confortava vários soldados. E quando eu digo confortar, é exatamente isso que vocês estão pensando. O Japão também foi responsável por grandes épocas de fome de vários países, como o Vietnã, por roubar recursos naturais nessas invasões de guerra que eles faziam. Também ocorreram experimentos grotescos na Unidade 731. A Unidade 731 era uma estação de tratamento de água, mas dentro de lá ocorreram os experimentos mais grotescos existentes. O intuito era criar uma arma química e biológica para atacar os outros países. E nisso, eles pegavam os prisioneiros chineses e coreanos e eles eram expostos a condições extremas. Eles não colocavam anestesia nesses experimentos, senão ia atrapalhar os resultados. Eles amputavam os membros dos prisioneiros, tiravam órgãos, injetavam sangue de animais neles. Eles eram expostos a produtos químicos, calor extremo, frio extremo. As prisioneiras mulheres eram infectadas por sífilis, germes, bactérias, e os homens eram amarrados em estacas e bombardeados. Mais de 300 mil pessoas morreram nesses experimentos de guerra. O Japão fez grandes ataques aos Estados Unidos. Isso fez com que os Estados Unidos lançassem 2 bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. O lado mais triste de uma guerra é que a população não quer que aconteça. Quem quer que ela aconteça é o governo, que vê a vida da população como apenas números. Após a guerra, o Japão maquiou toda essa crueldade com histórias fantasiosas, samurais, animes, coisas kawaii desu ne, mas algumas obras ainda mostram a realidade que o Japão tenta esconder. Mas o que o Japão fez foi a mesma coisa que os países da Europa fez com a África, com os países da América quando foram invadidos. Esses horrores de território sempre existiram na história da humanidade. E agora vamos para o nosso próximo curta, Boku no Koi Aka My Love. Esse pouco tem a ver com o assunto que eu acabei de falar. O período que essa história se passa é bem mais antigo que a guerra. Eu achei ele por um acaso no YouTube. E ele está sem legenda. E ele é um tipo de filme que é que nem os filmes do Charlie Chaplin. Ele é mudo e os personagens gesticulam e daí aparece uma legenda grande. Se você assistir esse curta sem saber o que eles estão falando, o curta não tem sentido nenhum. As coisas só fazem sentido quando você sabe o que está escrito nesses textos. E ainda bem que nesse vídeo tinha um comentário que ajudou a traduzir o que estava escrito. Em um tempo muito antigo no Japão, existia um casal feliz, até que a mulher ganhou um tumor no rosto. E tanto o marido dela quanto a vila dela a julgaram como um monstro e a expulsaram de lá. Ela virou uma mendiga sozinha, até que na floresta ela acha uma criança que também foi abandonada. E ele entende completamente a dor dela, mas para sobreviver ela teve que virar uma prostituta sem rosto. E coisas horríveis acabam acontecendo com ela. No final, a criança fica sozinha de novo. Nesses 3 curtas produzidos pelo Hiroshi Harada, eu percebi que tem uma mensagem neles que é: se você é deficiente, tem alguma anomalia ou se você é feio, a sua vida vai ser complicada. Ah, mas as coisas hoje em dia mudaram. Mudaram uma coisa ou outra. Ainda assim, é muito difícil uma pessoa deficiente conseguir um emprego, conseguir uma estabilidade financeira. E ainda assim, essas pessoas são encaradas com maus olhos pela sociedade. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o like e se inscreva no canal. E é isso. Tchau, tchau.